Tudo bom, gente? Quero aqui deixar uma devocional com vocês. Está lá em Números 32. A palavra do Senhor diz assim: As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes, por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram, versículo 4: O Senhor conquistou toda essa terra aqui para a comunidade de Israel e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixe ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do rio Jordão. O contexto aqui era que 2,5 tribos do povo de Israel viram, mesmo antes de atravessar o Jordão, que aquele local ali era melhor para eles, que era adequado para eles. Eles vão até a liderança, Moisés, o sacerdote Eleazar e os outros líderes do povo pedirem para que eles permaneçam ali naquele local. E algumas características que eu vejo aqui nesse texto me chamam muita atenção e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que essas 2,5 tribos representados pelos seus líderes, eles têm visão e ousadia, e eu acho isso muito, muito legal. Primeiro, eles percebem o que eles têm. Eles percebem, nós temos muito rebanho, nós temos muito gado, a palavra do Senhor diz isso aqui. E eles têm visão, eles veem, percebem que aquele local onde eles estão é bom para o rebanho. Eles têm essa visão, eles têm esse discernimento, eles têm ousadia. Eles não simplesmente tiveram aquela ideia, aquele discernimento, aquela inteligência, e eles se calaram, mas eles tiveram uma atitude, eles foram conversar com a liderança do povo a respeito disso, eles foram ousados. Isso é a primeira lição que eu tiro aqui desse texto, que eu e você, em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos discernir quem nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que de fato o Senhor nos deu, e entendermos a conjuntura das nossas vidas, e nós precisamos ter a visão correta e precisamos ter ousadia, dar passos de fé para de fato vivermos aquilo que o Senhor tem para todos nós. Em segundo lugar, eles são honrados, eles agem com fidelidade, com honra, porque eles vão procurar a liderança, eles não se rebelam, eles não fazem uma crise, nada disso, e eles vão e procuram a liderança, pedindo para a liderança, entendendo que aquela liderança foi de fato constituída por Deus, eles agem de maneira honrada, com honra. E essa é a segunda lição que eu tiro aqui desse texto. Aonde você estiver, procure sempre honrar a sua liderança, o seu chefe no seu trabalho, seus pastores, o conselho da sua igreja. Haja com honra, com transparência, né? Vá lá e converse, peça, explica ali o processo, e que você esteja sempre agindo com honra e com fidelidade com relação àqueles que o Senhor constitui como liderança sobre a sua vida. Em terceiro lugar, vem a perseverança, porque não significa que esse processo, essa conversa e esse diálogo não necessariamente vai ser fácil. Esses homens aqui, eles procuram a liderança para eles permanecerem desse lado aqui do Jordão, né? E Moisés aqui tem uma reação que é difícil para eles. Moisés aqui olha para trás e lembra, já teve um tempo que algumas pessoas desanimaram o povo para atravessar e Deus puniu o povo, e é isso que vocês estão fazendo, vocês estão desanimando o povo, não querendo passar para o outro lado junto com a gente. E Moisés olha para trás, lembra de tudo aquilo que aconteceu lá, e Moisés ali já vai chegando a conclusões com relação ao pedido daqueles homens, mas eles perseveram com tranquilidade, com elegância, com sabedoria, mas eles perseveram, explicando melhor para Moisés o que eles estão querendo. Moisés aqui chega a chamar eles de raça de pecadores. Provavelmente Moisés ficou um pouco irado com eles, lembrando do passado, mas eles perseveram com base naquilo que eles estavam entendendo. E eles dizem no versículo 16 que eles realmente querem ali se estabelecerem ali, mas eles vão sair quando o povo for atravessar o Jordão e guerrear do outro lado. Eles prometem
eles fazem uma promessa, que eles vão junto com o povo, que eles vão ajudar o restante do povo de Israel a conquistar as suas terras do outro lado do rio, e que depois eles voltam, eles perseveram, mas com muita sabedoria, eles explicam melhor, eles ajudam Moisés a olhar para frente e não somente ficar apegado àquilo que aconteceu no passado. Esses homens agem com sabedoria, eles são perseverantes. E é muito interessante que o que eles dizem aqui no versículo 31, depois que Moisés e os líderes autorizam, que dão o ok, que dão a chancela, eles dizem no versículo 31, as tribos de Gade e Ruben disseram outra vez, somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Eles entendem que a liderança constituída pelo Senhor muitas vezes vai ser utilizada por Deus para nos dar uma resposta, mas eles entendem, acima de tudo, a soberania de Deus no processo, e ele diz, nós vamos fazer conforme o Senhor Deus ordenou. Eles têm a visão que Deus, que estava realmente coordenando todo o processo, que foi Deus que deu a visão e deu a ousadia, que de fato foi Deus que ajudou para que eles honrassem a liderança, e que foi Deus que ajudou eles a perseverarem e abrirem os olhos da liderança, inclusive com relação àquilo que eles estavam entendendo. E é isso, queridos, que eu e você tenhamos visão e ousadia para termos fé, para irmos além, mas que nós também possamos agir com fidelidade, com honra aos líderes que o Senhor colocou na nossa vida, no trabalho, na família, na igreja, aonde formos, agimos sempre de maneira honrada e perseverante, com perseverança, com uma perseverança sábia, não belicosa, que ajudem as pessoas a olharem para frente, tá bom? E eu queria encerrar essa devocional que ficou um pouquinho longa, mas que o Senhor falou muito ao meu coração, dizendo que sobre Jesus, aquele que, como essas tribos estavam em um local apropriado para elas e elas saíram para guerrear pelo povo e depois elas voltaram. Eu lembro muito de Jesus, aquele que abriu mão de toda a glória onde ele estava com o seu pai, e ele veio batalhar a nossa batalha, vencer a nossa batalha, e ele retornou ao céu e ele conquistou a vitória no nosso lugar, esse bravo guerreiro, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que sempre agiu com humildade, se colocando sobre a liderança do seu Pai, que foi perseverante até o fim e morreu a morte de cruz no nosso lugar, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é ele é o verdadeiro homem sábio, ele é o verdadeiro guerreiro, ele é o verdadeiro líder e o verdadeiro Salvador. Que tudo nós possamos olhar para ele e seguir o seu exemplo. Deus abençoe.